Aqui Dani Steski e hoje vamos falar sobre as teleaulas em tempo de Covid-19 em Angola e também como está a situação da educação por lá com o psicólogo escolar Chocolate Braz. Seja bem-vindo! Olá, boa noite, Daniele. Muito obrigado pelo convite. Chocolate, alguns meses atrás, nós falamos, sobre o ensino universitário em tempos de isolamento e agora eu queria uma atualização sua. Há algum ensino hoje? Olha, quando da nossa primeira conversa nós dizíamos que as instituições de ensino superior em Angola estavam engajadas para garantir que houvesse a continuidade das atividades letivas na modalidade de educação à distância. Infelizmente, foram feitos alguns estudos, quer pelo Ministério do Interior, que tutela o subsistema, quer por outros pesquisadores, e concluiu-se que grande parte dos estudantes não tinham condições para dar continuidade às atividades letivas à distância. Entre as condições que os estudantes reclamavam, a primeira condição era justamente do acesso à internet, e é muito discriminado ainda em Angola, ou seja, grande parte dos jovens não tem acesso à internet. Os planos de internet acessíveis rondam a cerca de 20 mil kwanzas um pacote de internet, né? Eu não consigo dizer em dólares quanto é que isso corresponde por agora, porque aqui o câmbio é flutuante, mas está muito acima da renda média das famílias, não? As famílias não têm esse rendimento, e grande parte dos estudantes do ensino superior, sobretudo privado em Angola, pagam o seu ensino por conta própria, trabalham no mercado informal, e com o estado de emergência o mercado informal fechou-se muito, as pessoas não conseguiram ter os rendimentos. Uma outra reclamação dos estudantes tem relação aos materiais eletrônicos, por exemplo, computadores, smartphones e tablets, que grande parte não tem esses materiais. Portanto, essas duas condições, associadas também ainda à débil distribuição da corrente elétrica, levaram os órgãos que tutelam a educação superior a decidir a suspensão das atividades letivas à distância, porque entendeu-se, inclusive com estudos comprovados, que era uma forma de aumento de desigualdades sociais e uma discriminação, espécie de uma elitização do ensino, quando não conseguia abranger todos, né? Então, desde finais do mês de abril até hoje, as instituições de ensino superior, as universidades, deixaram de ter qualquer tipo de atividade letiva junto dos estudantes, sem falar também de alguns docentes que manifestaram as mesmas dificuldades, que não têm o acesso à internet de qualidade. Mais do que isso, também reclamou-se muito das plataformas digitais, ou seja, não foram criados ambientes virtuais de aprendizagem que pudessem suportar este ensino à distância. Grande parte das instituições de ensino superior não tem um pacote de formação à distância ou semipresencial. Então, fomos todos pegos de surpresa, incluindo a própria gestão universitária, e, infelizmente, os estudantes estão sem qualquer tipo de orientação didático-pedagógica desde os finais do mês de abril. Uhum. E eu lembro, Chocolate, que você me contou que você já tinha se preparado, já viu, estava prestando atenção que se passava na Europa, em Portugal, para que se o coronavírus chegasse em Angola e você tivesse que passar para o meio online, para você estar preparado, quer dizer, você conseguiu, fazer essa transição, mas infelizmente por falta de estrutura, infraestrutura, foi por um caminho que ninguém imaginava. E agora você me disse que os alunos universitários estão sem aulas desde abril. Isso significa que os professores não estão recebendo? Dois cenários. Um cenário para os professores que atuam no ensino universitário público e um outro cenário para os professores que atuam no ensino universitário privado. É importante referir que em Angola existem 90 instituições de ensino superior. Destas 90 instituições de ensino superior, 75 são privadas, ou seja, grande parte do corpo universitário do país está no domínio privado. Portanto, nós estamos a falar de cerca de 350 mil estudantes e mais de 11 mil docentes. Então, nós temos no ensino privado
pelo menos 60% a 70% dos docentes do país no ensino superior. Então, isso quer dizer que a maioria está sem salário. Se bem que o Ministério do Trabalho fez uma comunicação a dizer que grande parte dos professores que atuam no privado têm também uma relação com as instituições de ensino superior público. Mas quando se vai estudar muito bem a distribuição geográfica, demográfica desses professores, se vai compreender que não é objetivamente isso. Portanto, nós estamos a falar de cerca de 50% a 60% de professores que não têm qualquer rendimento desde o mês de abril. Mas mais do que isso, é preciso dizer que os professores no setor privado são pagos em regime de prestação de serviço. Isso quer dizer que muitos professores estão desde o mês de dezembro sem receber qualquer salário. Por quê? Porque as aulas no ano letivo passado finalizaram no mês de dezembro e neste mês o único trabalho que houve foi de exames da época normal, da época de recurso e exame especial. Portanto, os professores que controlaram os exames, estes já conseguiram ter um rendimento no mês de janeiro e fevereiro. Mas nem todos os professores tiveram estudantes no exame, tampouco participaram do exame de recurso e especial. Portanto, ficaram sem rendimentos. No mês de março, quando é aberto o ano letivo no ensino superior, tinham sido cumpridas apenas 1 a 2 semanas deste ano letivo, porque a partir do dia 25 declarou-se o estado de emergência. Temos com certeza muitos professores que o seu último salário completo foi no mês de novembro ou dezembro do ano passado, só para ter uma ideia da situação difícil do ponto de vista socioeconômico que vivem grande parte dos professores do ensino privado. Portanto, estão sem rendimento desde o início do ano letivo, que só veio agravar com a Covid-19. E, Chocolate, aqui nos Estados Unidos, o governo dá subsídios, né? Ajuda a população dando algum dinheiro todo mês, fazendo alguma coisa para tentar ajudar durante esse período difícil. Em Angola, como é que esses professores estão, todos esses professores, como é que eles estão se virando desde dezembro, janeiro, sem receber nenhum salário? Como é que eles fazem? Olha, infelizmente, esta discussão do âmbito do Estado Social, de um Estado que está para prover bens e serviços ao cidadão, sobretudo em estados de emergência e de calamidade, em Angola é uma discussão que não se faz com a qualidade necessária quando se fala do ponto de vista acadêmico, ou seja, pouco se discute quais são os tipos de intervenção que o Estado, que o governo pode ter em situações de crise. Infelizmente, o Estado não conseguiu assumir uma posição de assistência a estes professores. Eu posso dizer de forma categórica que o Estado entregou a sua sorte aos professores. Os professores do setor privado não têm da parte do Estado nem da Segurança Social qualquer tipo de atendimento, até porque foi-se descobrir que grande parte das instituições de ensino privadas não inscreveram os docentes na Segurança Social. Portanto, todo este tempo que foram trabalhando não tiveram qualquer tipo de trabalho de assistência. Então, não se sabe de certo como é que as coisas vão continuar, porque o governo não consegue ter uma mão para ajudar estes professores. O que alguns colegas meus estão a fazer, na verdade, é encontrar formas alternativas de encontrar algum rendimento. Uns estão fazendo serviço, por exemplo, de mototáxi. Aqueles que têm meios de transporte estão a atender às necessidades da população e assim vão ter algum rendimento. Agora, aqueles que têm apenas formação acadêmica, não têm nenhuma formação profissional, estão numa situação mais complicada nessa cultura. Portanto, a situação não aconselha muito em termos de intervenção do Estado. O Estado não conseguiu, digamos assim, ter uma intervenção forte. Pelo contrário, há uma sensação de abandono da parte desses professores. Chocolate, você conhece pessoas que estão passando fome?
Olha, eu não consigo agora precisar, mas eu tenho colegas com quem converso que dizem que a situação está muito complicada. Por exemplo, há uma universidade aqui próxima, eu não gostaria de citar nome para não beliscar a própria instituição, que durante o mês passado promoveu uma campanha de recolha de bens alimentares, ou seja, aqueles professores, gestores da instituição que tinham um pouco mais, podiam reunir o que tinham e iam localizando aqueles professores que desde o ano passado, conforme eu disse, do mês de novembro, mês de dezembro, não têm qualquer tipo de alimento e foram tendo essa mão solidária. A situação é complexa. Eu posso lhe garantir que há, por esta altura, professores universitários que têm muitíssima dificuldade para garantir a subsistência de suas famílias. Portanto, é uma situação que preocupa. A Associação das Instituições de Ensino Superior Privada já veio a público dizer que não encontra outra forma de solucionar este caso, a não ser que haja o reinício das aulas, porque as instituições de ensino superior privadas dependem unicamente do pagamento das prestações mensais da propina. Portanto, dependem do pagamento dessas frações mensais para ter a sua atividade normal acontecer. E, infelizmente, muitas instituições também não conseguiram criar formas de amenizar os esforços, né? Ou seja, a instituição também não conseguiu internamente se organizar para gerir da melhor forma possível esta fase. Há instituições, pelo menos um grande grupo, que está em vias de anunciar falência. E há outras que já estão a encontrar alternativas, por exemplo, de venda no mercado da própria instituição. Portanto, a situação é tão grave que não afeta só os professores, mas é verdade que os professores são a maioria das instituições de ensino superior privadas e, como são contratados em regime de prestação de serviço, não têm qualquer tipo de cuidado e, com certeza, um ou outro deve estar a passar fome. Você notou algum esforço dos deputados, do Poder Executivo, dos ministros? Eles reduziram, foi reduzido o salário deles? Alguma coisa foi feita nesse sentido? Qualquer forma de expressão para, né, se solidarizar com o povo que não tem nada ou não? Em Angola, conforme eu disse, essa questão do compromisso social, da responsabilidade social de determinados poderes, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judicial, diante de situações de crise, é um processo eventualmente em construção. Nós não temos histórico de responsabilidade social por parte dessas instituições, ou seja, quase ninguém cuida do outro. Nós estamos numa realidade em que as pessoas tentam sobreviver conforme podem. Não houve nenhuma iniciativa do gênero em que os deputados ou governantes terão decidido cortar parte do seu rendimento a favor da população. Sei sim que um ou dois partidos políticos prometeram tirar parte do seu rendimento, fazer uma contribuição para destinar às populações mais carenciadas, porém, efetivamente, isso não se realizou até agora. Nós estamos a falar de promessas que aconteceram entre o mês de abril e maio, agora estamos em agosto, não conseguimos saber que força política e que quantidade colocaram à disposição da população, né? Isto não é só da população docente, mas é da população no geral, porque nós temos um nível de desemprego que atinge cerca de 41% da população, segundo os dados mais recentes. Então, como deve perceber, grande parte da população vive do mercado informal. E o estado de emergência foi uma fase que nem o mercado informal conseguiu funcionar da melhor forma possível. E como houve essa perda do poder de compra por parte da maior parte da população, então já se compreende as consequências. Não houve, até agora, efetivamente uma iniciativa dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judicial, de assistência às populações mais carenciadas. Há um programa do governo que é de disponibilização de até 8.500 kwanzas por família, que está em curso, mas não é consequência da Covid, já era um programa
que estava a ser ponderado nos últimos anos, eventualmente ou meses, e que só veio a realizar-se agora no estado de emergência. Mas, efetivamente, uma medida para aliviar o impacto da Covid nas famílias, não conseguimos ver ao nosso nível. Vamos focar um pouquinho nas teleaulas. Chocolate, vamos mudar um pouquinho o foco da nossa conversa. E eu sei que você aí está fazendo um trabalho de pesquisa, sobre essa situação das aulas, né, das teleaulas, radioaulas. Conta mais aí o que você descobriu durante esse período aí de pesquisa. Olha, nós temos que encontrar formas de intervenção social no âmbito da nossa responsabilidade social enquanto universitário, enquanto acadêmicos. Então, lancei-me desde o mês que foi declarado o estado de emergência um desafio de estudar os principais fenômenos educativos do país. E um desses fenômenos é justamente a educação à distância, seja por meio das tele e radioaulas que foram adotadas pelo Ministério da Educação, seja as atividades à distância orientadas nas instituições de ensino superior. Portanto, as teleaulas é um projeto do Ministério da Educação com seus parceiros sociais. Vale destacar aqui, por exemplo, a Unicef e o Banco Mundial, que têm um papel relevante nesse processo. Elas começaram a ser emitidas no canal público de televisão e de rádio no dia 2 de abril deste ano. Estamos a referir da segunda semana do estado de emergência, como uma alternativa ao processo de ensino e aprendizagem presencial, porque as aulas foram suspensas em todo o país a partir do dia 21 de março. Então, para o ensino primário, primeiro ciclo, e ensino secundário das escolas públicas e privadas. Certo, essas aulas são destinadas da classe de iniciação até a 9ª classe, ou seja, até ao primeiro ciclo do ensino secundário. Portanto, os alunos do ensino médio, os alunos do ensino especial, os alunos do ensino de adultos, estes não têm um programa específico de teleaulas. O programa de teleaulas é destinado para a classe de iniciação até a 9ª classe. Portanto, são emitidas na televisão pública de Angola, um horário nobre, isto é, das 11 horas até as 13 horas, portanto é um horário que é acessível a todos. Porém, o estudo que nós fizemos, podemos concluir que, infelizmente, apesar de ser uma alternativa ótima ao cancelamento, à suspensão das aulas presenciais, uma parte significativa dos alunos a que se destinavam não tiveram acesso às mesmas, por 3 razões principalmente. A primeira razão é a desatenção dos próprios pais, ou seja, os pais não dedicavam atenção suficiente às mesmas. Nem todos os pais preparavam os filhos para assistir às teleaulas, tampouco acompanhavam os filhos durante as mesmas aulas ou auxiliavam na realização das tarefas que eram recomendadas pelos professores e professoras. Um segundo fator é a questão dos cortes constantes de energia elétrica, ou seja, o acesso à corrente elétrica, dados apontam que é destinado a cerca de 60% da população na zona urbana. Então, estamos a falar de quase 40% da população que mesmo nas zonas urbanas não tem acesso a uma boa energia, além daqueles que vivem nas zonas rurais. E um terceiro fator tem a ver com a posse de bens da televisão e de rádio. Grande parte das famílias também, das grandes familiares, não tem acesso à televisão, à rádio. Mais do que isso, outros não têm condições para o pagamento da TV satélite, ou seja, mais do que possuir ou não o aparelho de televisão ou rádio, há aqueles também que não têm acesso ao sinal da televisão e da rádio. Portanto, o nosso estudo concluiu que cerca de 23,1% da população estudantil não teve acesso às teleaulas. E isso é importante de se analisar porque, por um lado, está a questão da responsabilidade dos pais nesse processo. É importante que os pais, em períodos de crise, assumam o seu real papel enquanto educadores dos seus filhos. Porque acontece geralmente é que os pais depositam os filhos à escola e esperam que a escola assuma o papel da família. Portanto, com a situação da Covid, veio comprovar-se o contrário, que na verdade a educação tem de
ser mantida, tem de ser realizada com o auxílio dos pais. Os pais são chamados a ter mais atenção, a darem conta dos horários para manter as rotinas das crianças, de forma que não sintam tanta diferença naquilo que é a sua vida normal. Mais do que isso, também provam que, infelizmente, é preciso melhorar a situação da distribuição da energia, porque não se pode compreender que, incluindo na zona urbana, não haja ainda um acesso eficaz da energia. Mais do que isso, também é preciso empoderar as próprias famílias para que elas consigam ter possibilidade de ter esses bens, como é uma televisão e uma rádio. Um grande número dos pais encarregados de educação disseram que os seus filhos não puderam acompanhar as aulas porque eles não têm, infelizmente, os aparelhos para o devido efeito. E foi o seu objeto de pesquisa? Foram pais apenas na província de Luanda ou no país todo? Olha, nós fizemos o estudo por meio de um questionário online. Mas como os pais encarregados de educação responderam ao questionário, também sinaliza em parte aqueles fatores que nós falamos há pouco, quando falamos do cancelamento das atividades à distância, a questão do sinal da internet, a questão das posses de smartphone, de computadores e de tablet. Nós distribuímos um questionário no mês de abril, entre os dias 27 a 30 de abril, para todas as províncias do país. Mas 78% das respostas foram de Luanda. Ou seja, as demais províncias tiveram uma participação muito baixa. Isto também sinaliza que, eventualmente, haja problemas de internet nessas províncias, haja problema das posses dos bens que nós referimos ser essencial, porque em pesquisas que utilizam os questionários online, é fundamental, além de ser alfabetizado, ter possibilidade de usar esses materiais. Então, concluímos que o estudo também sinalizou essas questões de alguma assimetria no acesso à internet e à eletricidade da parte dos pais encarregados de educação. E Chocolate, já estamos aqui no final da nossa entrevista e eu queria saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo. Olha, eu gostaria de dividir a minha mensagem em 3 momentos. Um primeiro momento para dirigir uma palavra de carinho e de solidariedade com todos os professores que, à semelhança de mim, estão nessa fase sem poder trabalhar, sem poder manter as suas rotinas normais, sobretudo aqueles que não têm qualquer tipo de rendimento por esta altura, aconselhar a encontrarem formas alternativas de sobrevivência, porque nós estamos numa situação de crise que vai passar e é possível, é preciso que nós saibamos lidar com isso, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista social. O essencial é que continuemos vivos, continuemos a encontrar formas para lidar com esse novo contexto, esse novo normal. Uma segunda mensagem é destinada aos pais encarregados de educação. Os resultados do estudo sobre as teleaulas revelam uma preocupação, sobretudo a necessidade dos pais prestarem mais atenção às crianças, de poderem organizar o horário das crianças em função das teleaulas, porque o objetivo das mesmas é manter essas rotinas de aprendizagem dos alunos. Então é importante que os pais façam um esforço, sobretudo aqueles que têm condições, para que os filhos não percam as aulas. E uma terceira mensagem seria para as autoridades políticas. Nós temos que ter consciência de que em momentos de crise que o Estado social deve ter um papel forte. Portanto, continuar a abandonar os professores, continuar a abandonar os funcionários do setor privado não nos engrandece enquanto nação. É preciso encontrar alternativas para que as instituições que muito ajudam na garantia do direito à educação continuam a existir e não declarem falência. Chocolate Braz, muito obrigada por participar mais uma vez de uma entrevista aqui na Voz da América. Muito obrigado, estamos juntos.